Entendemos o terror de ficar cara a cara com um leão, ou um urso, ou talvez um leopardo, mas um cordeiro não faz sentido. Orgulhosamente apontar para evidências de orientação divina no passado não significa nada sem um compromisso de seguir a orientação profética hoje. A liberdade religiosa só pode ser experimentada quando aceitamos Cristo como Salvador, nos afastamos do pecado e o servimos como Senhor. Deus criou os seres humanos para viverem para sempre. A promessa da eternidade permanece plantada no coração humano. Toda vez que uma pessoa morre, jovem ou velha, sentimos a injustiça de uma vida terminada. E assim gastamos nosso tempo, energia e dinheiro lutando pela vida, continuamente procurando maneiras de resistir ao chamado irresistível do túmulo. Mas Jesus Cristo viveu sua vida de forma diferente. Como Messias, ele nasceu para morrer. Todos os dias de sua vida, ele lutou para conquistar o direito de morrer como um sacrifício perfeito. Quando João Batista identificou publicamente Jesus Cristo como o Messias, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." A vida, morte e ressurreição do Messias cumpriram um plano estabelecido na eternidade passada, pois ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Esse plano é salvar seu povo dos seus pecados. Este plano de salvação revela a natureza fundamental da verdadeira liberdade religiosa. Faz muito mais do que apenas proteger as formas externas de expressão religiosa, garantir a liberdade de expressão ou salvaguardar o direito de se reunir pacificamente para adorar a Deus. O Cordeiro de Deus morreu para destruir o poder do pecado, para libertar o coração do egoísmo e para liberar a mente do engano da justiça própria. O Cordeiro de Deus morreu para cumprir a promessa de Deus, feita antes da fundação do mundo, de que deveríamos ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Este humilde, porém divino, campeão da liberdade religiosa, revelou o coração de um Criador amoroso, determinado a resgatar escravos do pecado e transformá-los em filhos e filhas de Deus. Pareceria que todos que tiveram a oportunidade de ser resgatados responderiam ao alto sacrifício do Cordeiro com amor, fé e gratidão. Mas a Bíblia indica o contrário. Descrevendo a segunda vinda de Cristo, o livro do Apocalipse diz: "E o céu retirou-se como um pergaminho quando é enrolado, e toda montanha e ilha foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes homens, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e todo escravo, e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E disseram às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá subsistir?" Quem foge de um cordeiro? A ironia é intencional e inevitável. Entendemos o terror de se deparar com um leão ou um urso ou talvez um leopardo. Simpatizamos com pessoas que desejam se esconder de uma fera feroz. Mas um cordeiro? Não faz sentido. E este é, sem dúvida, o ponto da Bíblia. Somente aqueles que conscientemente e deliberadamente escolhem a escravidão do pecado fogem do Cordeiro. Olhar para o Cordeiro traz vida, afastar-se do Cordeiro resulta em morte. Uma história da história de Israel ilustra o ponto. Depois de passarem quase 40 anos vagando no deserto, os israelitas mais uma vez se aproximaram da fronteira da terra prometida. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: "Por que nos tiraste do Egito para morrermos no deserto? Pois não há pão, nem há água, e a nossa alma detesta este pão leve." O seu resmungo expressava incredulidade e rebelião. Eles se recusaram a reconhecer a proteção e o cuidado de Deus durante 4 décadas de sobrevivência no deserto. Em resposta, Deus retirou a proteção que eles se recusaram a reconhecer, e o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, e elas morderam o povo, e muitos do povo de Israel morreram. Imagine o terror e a consternação quando milhares começaram a morrer, quase na fronteira de Canaã. Foi, é claro, completamente desnecessário, mas o povo mais uma vez escolheu a escravidão do pecado. Eles novamente se recusaram a olhar com fé para o invisível que os guiava para fora do Egito, através do Mar Vermelho, ao redor do Monte Sinai e agora finalmente em direção à terra prometida de liberdade. Eles estavam, na realidade, fugindo do Cordeiro, assim como o povo em Apocalipse, inadvertidamente escolheram a morte através da picada da serpente, assim como muitos na segunda vinda de Cristo preferirão a morte a ficar na presença do Cordeiro. E o Senhor disse a Moisés: "Faze para ti uma serpente ardente e põe-na sobre um poste, e acontecerá que todo aquele que for mordido, quando olhar para ela, viverá."
E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a sobre um poste. E aconteceu que, se uma serpente mordia alguém, quando ele olhava para a serpente de bronze, vivia. A solução divina? Olhe e viva. Mas para olhar para a serpente no poste, o moribundo tinha que se afastar da serpente no chão. Da mesma forma, toda pessoa eventualmente enfrentará o Cordeiro de Deus. Podemos olhar agora, afastar-nos do pecado e receber a vida eterna. Ou podemos esperar, podemos assumir que o pecado não é um problema tão grande e que realmente não traz morte. Podemos presumir que, de alguma forma, seremos capazes de estar na presença do Cordeiro quando ele retornar, mesmo que nunca tenhamos aprendido a nos curvar em sua presença hoje. Como cristãos, somos chamados a seguir os passos de Cristo. A Bíblia diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Este é o único caminho para a verdadeira liberdade religiosa. Assim como o Cordeiro de Deus nasceu para morrer, um cristão nasce de novo para morrer diariamente. O apóstolo Paulo expressou essa realidade espiritual fundamental quando escreveu: Eu morro diariamente, desperta para a justiça e não peques. Um cristão não permanecerá por muito tempo se ele ou ela depender de uma conversão passada para sustentá-los no futuro. Essa experiência de arrependimento pelo pecado, entrega a Deus, confiança no poder divino e obediência à palavra de Deus deve se repetir diariamente. Se isso não acontecer, a experiência cristã rapidamente se torna uma casca dura envolvendo um interior em decomposição. O que é verdade para cristãos individuais também é verdade para a experiência cristã coletiva. Uma família, congregação ou igreja não pode descansar com segurança em suas vitórias espirituais passadas sem a disposição de continuar lutando o bom combate hoje. Apontar orgulhosamente para evidências de orientação divina no passado não significa nada sem um compromisso de seguir a orientação profética hoje. Focar com autossatisfação no que já foi resulta em cegueira para o que se deve tornar. Recusar seguir o Cordeiro hoje deixa-nos despreparados para estar em sua presença amanhã. O Cordeiro de Deus promete nos dar a vida eterna. Ele morreu para garantir nossa liberdade. Mas para realizar essa liberdade e aceitar esse presente, devemos nos afastar do pecado. Jesus morreu pelos pecados do mundo, mas a salvação é uma escolha. A liberdade religiosa só pode ser vivida quando aceitamos Cristo como Salvador, nos afastamos do pecado e o servimos como Senhor. O Cordeiro tem todo o poder no céu e na terra. A onipotência da divindade flui através de seu sangue. Todo joelho um dia se dobrará diante dele, e toda língua um dia confessará que ele é Senhor. Mas quando fazemos isso, e por que fazemos isso, é nossa escolha. Se essa confissão leva à vida eterna ou à morte eterna, depende de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.